Boa noite. Boa noite, Rosimeire. Boa noite, Giovana Magri. Tô colocando aqui o Instagram aqui no computador para poder acompanhar também. Minha mãe aqui. Obrigada por estar assistindo, pessoal. Luiz Paulo, boa noite. Então, pessoal, eu não sou muito de aparecer no Instagram, não coloco muito meu rosto aqui. Tô começando agora a aparecer. Eu costumo publicar mais, fazer publicações com texto, vídeo, né, explicativo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de mim. E eu já vou convidar, já vou convidar a Regiane, a doutora Regiane, para estar começando a nossa live sobre osteopatia, tá? Então, pessoal, eu sou fisioterapeuta, lá do Espaço Daiane Souza. Atualmente eu trabalho com pilates, ventosoterapia, dry needling, que é uma terapia para analgesia rápida, e fisioterapia convencional, reabilitação, tá? Em geral, de tudo. E agora, cadê a Regiane? Aparece aqui. Tá aparecendo para solicitar, Regiane? Oi, Dai. Pessoal, passar um recadinho, tá? Para aumentar aparecimento aí da nossa live no Instagram, carca o dedo nos coraçõezinhos aí no canto, beleza? Não descola o dedo daí, tá bom? Vamos aumentar para quanto mais corações vocês derem, para mais pessoas vai aparecer e mais pessoas vão estar assistindo a nossa live e estar se informando aí sobre osteopatia. Então, a Regiane vai entrar. Rael, boa noite, Vilma. Vamos esperar a Regiane. Oi, oi, oi. Oiê, tudo bom? Tudo jóia? Deixa eu tirar o som aqui. E aí, como é que tá? Tá O som tudo tá certo ok aí? aí? Aqui tá tudo Vou colocar o certo. fone aqui, senão eu não escuto direito. O som fica ruim. Tá conseguindo me ouvir ou não? Tô, Tudo tô certinho? ouvindo bem. Tudo certinho. Então, Tô beleza. ouvindo Pessoal, bem. vou apresentar a Regiane agora para vocês, tá? A Regiane, ela também é fisioterapeuta e ela vai falar um pouquinho para vocês com o que ela trabalha e sobre osteopatia, que é o tema da nossa live, né? Então, fica à vontade, Rê. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Gi, pelo convite aí pra gente fazer esse bate-papo aí sobre a osteopatia. É uma coisa que gera muita dúvida, né? Em muitas pessoas, gera muita curiosidade. Bom, eu sou fisioterapeuta e terapeuta holística também. Fiz a formação de osteopatia, só que eu não concluí ela completa ainda. Calma aí que tá aparecendo um monte de coisa aqui na tela. Aí. Eu tenho mais só a parte estrutural, né? E aí depois eu fui trabalhar com outras terapias e dei aula também na faculdade, então eu ainda não concluí toda a formação em osteopatia. Eu fiz uma especialização de técnicas osteopáticas e manuais pela Faculdade de Jacarezinho, a Estadual de Jacarezinho, de Fisioterapia e Educação Física. Depois eu fiz uma especialização na Unesp de Presidente Prudente sobre a fisioterapia em reabilitação, na parte de ortopedia, traumatologia e reumato. Aí depois eu já fiz o mestrado, trabalhei depois então dando aula aí e paralelo atendendo alguns pacientes particulares. Depois fiquei um tempo fora do Brasil aí, que eu fui fazer uma experiência num time de futebol o que seria pra gente aqui a segunda divisão,
lá em Maia, que é uma cidade do Distrito do Porto, lá em Portugal. Então, eu fiquei um tempinho ali com o pessoal no setor que eles chamam lá de setor médico, né? Então, fazendo a reabilitação desde criancinhas de 5, 4 anos até os seniores, que são os adultos mais já velhos. E depois, aproveitando que eu estava lá também, eu fiz uma complementação da osteopatia, que foi a parte da terapia sacrocraniana, que aí eu fiz lá no Porto, e aí depois eu regressei para o Brasil e agora estou atualmente em Florianópolis. E aí estou nessa pegada aí de cursos online e atendimentos particulares também. Então, concomitante a isso, eu fiz também várias terapias holísticas aí. Então, dizer assim, eu agrego no meu atendimento tanto a parte científica da fisioterapia, quanto essa parte mais holística. Então, eu fiz também, eu sou mestre em Reiki, então tenho autorização para poder iniciar outras pessoas no Reiki também, e trabalho com outros tipos de terapia associada ao Reiki, que também são terapias energéticas. Então, aí nos meus atendimentos eu tento pegar o melhor que tem dessas técnicas aí para trazer um bem-estar mais rápido e efetivo aí para o meu paciente, para devolver ele a função dele aí e ter uma vida mais tranquila e conseguir fazer o que ele Faz um deseja, né? combão, né? Digamos que a gente faz um combo potente, power, energético, com um ortopédico, osteopático, para, em um menor tempo possível, a pessoa voltar aí às atividades dela, sem tantas dores, né? Isso aí, né? Então, e aí, pessoal, agora a gente vai falar, a Regiane já se apresentou, né? Deixa eu deixar um recadinho aqui para vocês, que quem tiver alguma dúvida sobre o assunto de osteopatia, fisioterapia holística, alguma coisa que a Regiane falou aqui na apresentação dela, pode estar deixando aí nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? A gente Então, deixou, desculpa te cortar caixinha, aí, né? a gente deixou a caixinha já há alguns dias, acho que desde sexta-feira, né? Para o pessoal ir Isso. perguntando. Então, a gente tem algumas questões para serem respondidas e aí a gente vai dando uma olhada aqui também para ver se dá para encaixando, né, as perguntas do pessoal e as dúvidas, para a gente tentar aí responder uma. Ó, se vocês escutarem algum barulho é da minha cadeira, tá? Minha cadeira é barulhenta. Então vamos lá, partiu osteopatia. Partiu osteopatia. Quer fazer a primeira pergunta ou quer que eu siga as perguntas que me fizeram aqui? Ó, pode ser então, vamos falar primeiro o que é o conceito da osteopatia, né? Foi isso que a gente colocou? Não lembro a ordem, mas é que teve várias perguntas, né? Aí a primeira acho que foi isso mesmo, para a gente ver o conceito da osteopatia. E aí foi bem focado na questão da osteopatia, as outras perguntas. E aí surgiu uma pergunta perguntando é bom, né? Uma pergunta que é a dúvida aí do que é uma fisioterapia ou uma medicina alternativa, fisioterapia holística. Que aí então eu acho que eu vou começar por essa, para daí depois, a hora que a gente entrar já de fato a falar da osteopatia, a gente não, vamos dizer assim, não parar o assunto osteopatia para dizer aí o que é a fisioterapia holística. Pode ser? Beleza, então, combinado. Bom, então, vamos dizer assim, de um jeito mais simples possível, para ficar de fácil entendimento, vamos dizer fisioterapia, porque somos, tanto eu quanto a Gi, duas fisioterapeutas, né? Mas a hora que tiver o termo holístico ou alternativo, pode ser medicina alternativa, medicina holística, ou fisioterapia holística, é referente aí à abordagem do tratamento que esse terapeuta ele vai levar em consideração não só a doença, ele vai levar em consideração assim, aquele organismo vivo, aquela pessoa, né? E o meio ambiente. Então ele faz essa junção de entender as alterações que tem no meio ambiente e entender o que está gerando algum estresse ali que vai causar alguma doença nesse indivíduo. Ele enxerga, então, o indivíduo não só como um joelho, como vamos dizer, uma lombar, né? Ele enxerga, então, o indivíduo como um todo. Então, de uma forma mais simples e fácil aí de entendimento, a fisioterapia holística, então, é isso aí. Ela não vai, então, tratar só um joelho, ou só um dedo, né? Ou só uma enxaqueca.
ela vai tratar, então, aquele indivíduo como um todo, vai olhar para ele e ver o que está gerando aquela dor. Vai ver se é uma dor psicossomática, por exemplo, se ele mora num lugar que, e ainda mais nessa questão de pandemia, né, que a gente está todo mundo em home office aí, então se ele tem um lugar adequado para ele trabalhar, se a poltrona a cadeira é adequada, o espaço que ele tem para as pernas, então é adequar o lugar que ele está trabalhando, levar em consideração também se tem muito barulho nesse lugar, se ele tem um lugar tranquilo que ele consiga se concentrar aí, né? Então, é levar todos esses pequenos detalhes, vamos dizer assim, em consideração para tentar chegar numa causa do que está gerando aquela patologia ou aquele desconforto para o paciente. Então, seria basicamente isso aí, é a gente olhar o indivíduo como um todo, e não só aos pedaços, né? Muito bom, fisioterapia holística. Eu adoro. É. E aí, a próxima, já entrando então na osteopatia, vai acompanhando aí, que às vezes a gente esquece aqui de ver as perguntas, mas acho que Por o pessoal enquanto ainda tá não tudo perguntou nada, certo. né? Tá tudo tranquilo. Bom, e aí, partindo dessa visão holística aí, vamos dizer assim, a osteopatia também tem um pouco dessa G-magre, teria ligação com a ginástica laboral? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Como assim? Qual ligação? Porque a Acho que ginástica ela quis dizer laboral, a ginástica laboral no sentido do ambiente, Gi. ela Seria? entraria mais É, como um processo reabilitativo aí, né? Porque a ginástica laboral ela vai favorecer, vai ajudar a deixar aquele músculo mais ativo, né? Aquela articulação mais saudável, fazer com que essa pessoa se exercite mais. Então, entraria então, a ginástica laboral junto com a ergonomia aí. Então, é fazer todo esse apanhado eu geral acho do lugar. assim, eu acho não, né? A osteopatia, tô falando errado. O que você quis dizer da fisioterapia holística é que assim, que poderia entrar no ambiente de trabalho para ficar mais fácil de entender, seria tipo assim, uma luz, objetos, às vezes, que possam trazer mais energia para o ambiente. Acho que ela quis dizer mais voltado para esse lado. Seria, Giovana? Fala aí com a gente. Responde aí pra gente entender qual que foi a sua dúvida aí. Ou a gente conseguiu esclarecer? Bom, vou dar um exemplo de uma paciente que chega com enxaqueca aí para fazer um atendimento. Teria alguma relação? Holística teria alguma relação com a ginástica laboral? Olha, se você durante o seu atendimento aí da ginástica laboral, você levar em consideração que aquela pessoa chega para fazer ali aqueles minutos de atividade contigo, que você vai parar para entender a queixa dele, por exemplo, ele chega para fazer a sessão ali da ginástica e reclama de dor de cabeça, ou dor nas costas, na lombar, por exemplo. Aí você vai então tentar entender o que está gerando aquela dor nele. Você vai fazer o seu atendimento lá com os exercícios, né, a ginástica, mas você vai tentar entender qual que é a causa que originou aquela dor de cabeça nele. Então você não vai só chegar lá e tratar, vamos dizer assim, fazer o exercício, pronto, acabou. Se você parar para olhar o motivo daquela dor de cabeça, se ele tem também uma tensão exagerada nos músculos, porque ele está muito tenso por algum chefe está em Alguma cima dele, por alguma coisa, preocupação? alguma preocupação excessiva, alguma coisa, e integrar isso no seu atendimento, aí, ok, vamos dizer assim, dá para entender, dá para adequar aí como sendo uma visão holística. Então, nesse sentido, sim. Danilo está perguntando se no atendimento holístico pode ser usado florais de Bach. Pode sim, Danilo. Vamos dizer assim, tem várias terapias holísticas, né? Então, os florais de Bach, os florais de Saint-Germain também. O Reiki, ele é uma terapia alternativa também holística. Aroma? Aromaterapia, cromoterapia, a acupuntura também entra como terapia holística, a auriculoterapia, que é a acupuntura na orelha, né, também entra como terapia holística. Então, é sim, viu, Danilo? Mais alguma dúvida aí quanto às terapias holísticas? Que aí a Acho que gente por enquanto só, né? já esclarece agora e aí a gente já entra para falar o que é Eita, gaguejei aqui.
que é a osteopatia. Bom, eu vou começar falando então o que é uma definição da osteopatia, e aí a gente fica de olho aqui. Se surgir mais alguma dúvida, a gente vai respondendo aqui, conforme vai surgir. Combinado? Beleza. Bom, a osteopatia, então, ela é um método filosófico de tratamento, vamos dizer assim. Então, quem faz osteopatia ou quem é osteopata tem que ter em mente que o corpo humano ele não funciona só individual. Então, e foi meio que de propósito que a gente começou primeiro falando da terapia holística aí, e nessa questão da integração, né? Não olhar só para uma parte do indivíduo, porque a osteopatia ela vai ver num todo esse indivíduo. Então, ela vai tentar buscar a causa que originou aquela dor e não vai focar só na dor. Na verdade, não só a osteopatia, acho que toda fisioterapia, né, deveria ter essa linha de raciocínio aí e parar de tratar só sintomas e ir na causa do problema que o paciente chega. Então, aí a osteopatia ela enfatiza, então, principalmente a integridade da estrutura corporal, né? Então, se o corpo ele está íntegro, ele tem uma boa estrutura, então ele vai permitir aí que o movimento seja fluido, harmônico, né? A pessoa vai conseguir se movimentar melhor. Então, a gente tem que ter essa visão aí de não só olhar o joelho do paciente e falar, ele chegou aqui com uma dor no joelho, eu vou tratar então o joelho. Eu tenho que descobrir por que esse joelho está doendo. Aí, às vezes, fica focado só ali naquele joelho, né? Aí vai verificar se a patela está alta, se está baixa, se ela está desviada. Mas esquece que a coluna ali tem vários nervos que saem ali da coluna e vai ramificar vários outros músculos. Então, às vezes no joelho não tem nada. Oi, Diogo, tudo jóia? Às vezes na coluna, ó, no joelho ali até que não tem nada aparente. É uma facilitação ali para algum estresse que está lá na coluna deles, lá na lombar. E aí vai causar dor à distância. Então, se eu ficar ali só, né, tratando aquele joelho, eu posso usar a melhor técnica possível, eu posso usar todos os conhecimentos que eu tenho ali, as técnicas mais maravilhosas, você não vai resolver. Tipo, você vai tratar hoje, aí a pessoa volta, né, para a atividade dela, não sei se ele é atleta, se ele é professor, o que que ele é. Ou se ele, tipo, faz atividades do lar só, mas você vai ficar aqui teimando em tratar aquele joelho, achando que o problema é o joelho, e esquece, às vezes, de olhar lá a coluna, né? Então, a osteopatia ela se baseia muito na anatomia, na biomecânica, na fisiologia. Então, a gente olha para aquele corpo e tenta integrar tudo, né? Porque a gente, quando faz faculdade de fisioterapia, o primeiro ano é anatomia, depois vai para o segundo ano primeiro ano acho que é anatomia e fisiologia, o segundo vai cinesioterapia, aí Cinésio. vai aumentando, né? E aí chega lá no paciente, parece que, não sei, compartilhamenta todas as informações, não junta, e chega a pessoa lá e fala, mas caraca, eu tô tratando esse joelho, a pessoa sai daqui bem, sai sem dor, demora 2, 3 dias, ou demora uma semana, aí volta de novo a mesma dor. E aí vai lá, insiste, faz o mesmo tratamento às vezes, ou muda alguma outra técnica, e vai embora a pessoa sem dor e volta com dor. Então, ver a integridade desse corpo como um todo. Se conseguir ficar de um jeito mais fácil aí para vocês entenderem, porque estou vendo o pessoal entrando, nem todo mundo é fisioterapeuta aí, então estou tentando dar uma facilitada aí no entendimento para não falar assim, meu Deus, o que é isso? É de comer? O que é? A Amandinha Não tá para não ficar um aqui. bicho de 7 cabeças. Mais alguma dúvida disso aí, pessoal? A gente pode seguir. Gi, quer Pessoal, fazer deixa alguma coraçãozinho, pergunta? tá? Vamos aumentar a audiência aí da nossa live. Tá Ai, bom? bom, Isso aí. aí, coisas importantes que a gente leva em. Ô, Dai, tá conseguindo entender aí? Às vezes eu dou uma viajada aqui e eu falo, não, calma, que o pessoal aqui, nem todo mundo é fisioterapeuta, eu vou falar uns trem louco aqui e o povo vai falar, nossa, agora ela ficou doida. Tô tentando dar uma facilitada aí, usar uns termos mais entendíveis. É porque às vezes passa automático pra gente e a gente nem percebe. E fica falando umas coisas assim que você é tão corriqueiro que você escuta todo dia, cara, que você vê, Isso você mesmo. fala e tipo, tá tranquilo, e quem escuta de fora não sabe nada do que tá acontecendo. Patrícia Bom, Bar entrando, boa noite.
Ó, o Danilo tem uma pergunta aqui, se pode ser feita em Pode criança. sim, pode ser realizado em crianças, pode ser realizadas em adolescentes. O que a gente vê mais comum, né, são idosos que fazem a osteopatia, que procuram, e jovens adultos, vamos dizer assim. Então, pode sim fazer desde bebezinho até idoso. Isso Isso mesmo, daí, né? vamos dizer Tem que assim, entender como um todo. tem que entender como todos, tem que levar em consideração o ambiente que ele vive, o nível de atividade física que ele faz, se ele mantém esse músculo nutrido, né? Porque é o sangue, quando a gente faz o exercício que ativa ali a circulação, então é o sangue que vai levar esses nutrientes que o músculo precisa, que os ligamentos, tendões precisam. Então eu tenho que saber também o tipo de comida, porque tem alimentos, né? Que se a gente for para pensar, vamos dizer assim, batata é um alimento saudável, berinjela é um alimento saudável, mas a gente tem que levar em consideração a individualidade daquele organismo. Então, não é porque é saudável que todo mundo pode comer. Então, você tem que também levar em consideração a individualidade daquele ser humano que procura por ajuda, né? Então, não é só porque uma coisa é saudável que a gente tem que fazer e obrigar ele a comer, ou, por exemplo, exercício físico é saudável. Mas se ele tem uma hérnia de disco, se ele tem alguma outra coisa, a gente tem que primeiro tratar, deixar aquele organismo funcional, sem dor, o máximo possível, e aí sim a gente ia adequando a atividade física àquele tipo de patologia. Não adianta também pegar uma pessoa lá e corrigir as alterações que ele tem, por exemplo, na coluna, faz a manipulação, corrige e fala, agora pode ir para academia. E não dá uma instrução para ele, né? Uma opção por perto. Calma aí que eu falei aqui e o negócio ligou. Então a gente É tem isso que mesmo, Gi, em fazer todas as essa áreas da integração. saúde. Olha lá, a Gi Bom, tá outra coisa que falando. uma pergunta surgiu aí que eu não vi. Não, não, ela tá falando assim que seria, no caso, em todas as áreas da saúde, educação física, nutrição e a físio também, né? A gente olhar por esse lado como um Sim, todo. vamos dizer assim, o mais adequado e o correto seria, né? A gente, qualquer pessoa da área da saúde, ter essa visão aí. Aproveitando que a Dai é nutricionista, está acompanhando, a mesma coisa, chegar um paciente lá para atendimento, eu realizo a correção lá faço as manipulações das vértebras que precisam, a gente verifica o que aquele organismo está precisando, deixa ele funcional. E aí, se, por exemplo, pode ser magro e comer hambúrguer, refrigerante, isso não é uma alimentação adequada que vai ter nutriente suficiente aí para o corpo poder trabalhar corretamente, né? Enquanto, vamos dizer assim, como brinca minha avó, enquanto tá novo, tudo ajuda, mas e depois? Então a gente tem que cuidar também dessa questão alimentar, ver a nutrição que você está dando para o seu corpo para ele poder funcionar adequadamente. Porque o nosso corpo é uma máquina, né? Vamos pensar que ele é um carro. Então, não dá para a gente colocar, vamos dizer assim, se o meu carro funciona a gasolina, não adianta eu querer colocar álcool ali e querer que ele rende, que ele funcione bem. Vai chegar uma hora ali que eu vou querer dar partida e não vai funcionar, Não né? vai funcionar. Olha lá, a Day tá Então tem que falando que é o também ver, falso magro. é um falso magro, exatamente. Tem bastante disso daí, né? Bom, a osteopatia que eu falei, que ela é um método filosófico de tratamento, eu estou aqui dando uma olhada aqui, que a gente empolga e vai olhando as coisas aqui, a gente acaba esquecendo de alguns pontos importantes para serem falados, né? É Então, a isso mesmo. osteopatia ela é um método filosófico de tratamento e ela possui 4 princípios, que é vamos dizer assim, é o fundamental ali para a gente poder entender, que são a estrutura governa a função. Eu vou falar os 4, daí depois eu venho falando um pouquinho cada um, tá? Então, primeiro, a estrutura governa a função, a autocura, a lei da artéria e a unidade do corpo. Bom, como a estrutura governa a função, no começo eu já falei um pouquinho aí a respeito, que é a gente saber se tiver alguma adaptação ou alteração anatômica, né, a gente tem que ver se aquela função vai estar adequada. Então, se eu tenho uma modificação numa vértebra ali da minha coluna lombar, as outras vértebras elas vão seguindo aí uma adaptação e aí sempre tentando manter a horizontalidade do olhar, né? Então por isso também que vamos dizer, quando tem uma escoliose aí as curvaturas podem começar com C e depois elas vão virando um S, porque a gente não vai ficar andando Compensando, né?
torto, né? A gente sempre vai buscar o equilíbrio e manter o olhar no horizonte. Então, se eu tenho alguma alteração na minha estrutura, eu não vou ter uma boa função. A função nada mais é, vamos pensar aqui, o movimento. Então, se eu tenho uma alteração, meu movimento às vezes não vai estar muito adequado, né? Então, essa é a primeira lei aí que a gente tem que levar em consideração aí e sempre analisar a estrutura daquele corpo. Uma Ah lá, a pergunta aí? Giovana tá falando que é essa a dela. É normal, começa às vezes com C e aí vai adaptando, né? A musculatura vai adaptando, as outras vértebras vão se adaptando e aí acaba que forma um Szinho. E aí depois o segundo princípio é o princípio da autocura, que inclusive me mandaram aí uma caixinha de pergunta que o pessoal, duas pessoas queriam saber o que é esse processo de autocura. Então, é entender que o seu corpo tem tudo para poder se curar sozinho. Mas lembrando que a gente não é uma coisa individual. Então, meu corpo ele tem todas as, vamos dizer assim, todas as ferramentas para se autocurar. Desde que eu tenho um fluxo livre e bom de oxigênio, né? Então, o meu sangue aí ele tem que estar correndo. Já vou fazer um gancho com a lei da artéria, que é o terceiro princípio. Então, o meu sangue tem que estar correndo aí adequadamente com os nutrientes bem oxigenados por todo o corpo, né? Senão não adianta, porque se o sangue não chega numa determinada estrutura, não vai ter uma boa irrigação. Então, por exemplo, eu tenho vários nervinhos saindo entre as minhas vértebras, que vamos pensar que uma vértebra aqui e outra vértebra aqui. Aí daqui do meio eu tenho várias ramificações, passo artérias por ali. Então, se eu tiver alguma alteração, que o normal seria isso aqui, e aí eu faço isso aqui, eu vou ter uma alteração aqui. Então, todas as estruturas que vão estar prensadas aqui, e se for uma artéria ali que estiver passando por ali, né? Nervo que estiver passando por ali, o fluxo sanguíneo ali, vocês concordam comigo que vai estar reduzido, né? Não vai estar aquele fluxo abundante, jorrando todo o sangue que precisa chegar lá no meu músculo lá da minha perna. Então, também a gente tem que levar isso aí em consideração. Por exemplo, se também tiver algum nervo ali, nesse pinçamento ali, pode refletir alguma dor lá na ponta do pé. E aí, se você for focar só em tratar lá a ponta do pé, você vai morrer tratando a ponta do pé e essa ponta do pé não vai melhorar. Então, você tem que entender aí, dói a ponta do pé? Então, vamos lembrar quais os músculos que estão ali que fazem movimento de dorsiflexão, né? Qual é o nervo que está ali nervando, levando o estímulo para aquele músculo se contrair? De onde que está saindo esse nervo? Então, você tem É que porque assim, assim, fazer aquele né? caminho inverso até chegar lá na origenzinha do problema. Para ficar, acho que para ficar mais fácil de entender, tipo assim, aquela parte não funciona sozinha. Então, ela é toda, tem toda uma interligado, músculo, nervo, osso, tendão, ligamento, tudo. Então, aquele pedacinho ali é só o lugar que tá se manifestando. O restante Exatamente, também está errado. exatamente. Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla aí. E a unidade do corpo, que foi o quarto princípio que eu falei aí, é o nosso sistema musculoesquelético, que é os nossos ossos e os nossos músculos. E eles os responsáveis aí para a gente poder caminhar, para a gente poder se exercitar, para a gente poder viver a nossa vida no dia a dia, né? Então, se algum desses outros três princípios aí tiver com alguma alteração, não tiver tudo ok, eu não vou conseguir ter um sistema aí adequado para mim conseguir fazer as atividades do dia a dia sem dor e, vamos dizer assim, de forma livre, né? Então, esses são os quatro princípios básicos aí, os principais, né, da osteopatia. E agora é a. E agora, como é que eu anotei aqui, que tem onde que está outra pergunta que foram feitas, você fica de olho aí Ó, se não tem tem. pergunta aí subindo também. Ó, a gente do trust e Ó, também da verdade, o diferença com a famoso trust. quiropraxia. E aí, porque assim, o pessoal fala assim, ai, eu quero ir no quiropraxista porque eu quero que ele me estrale inteirinho. Eu quero sair de lá nova. Então, tem essa questão do trust, que às vezes o pessoal confunde, que Muita não gente tem é medo também, né, por causa do barulhinho que isso. faz.
Aí você vê qual opção fica melhor para encaixar um com o outro, a Kiro e o Trust. Qual falar Bom, primeiro? o trust, gente, vamos dizer assim, seria o que 5% do atendimento, e tem atendimento que a gente nem realiza o famoso trust, que vamos dizer assim, para entender é aquele cliquezinho, aquele estralinho que dá no final, da hora que a gente faz as técnicas diretas, né? Então, tem várias técnicas. Não necessariamente tem o trust para você fazer a correção osteopática. O trust, é, a gente coloca todos os parâmetros aí. O que muita gente tem medo e acha que vai doer, se tiver doendo, tem alguma coisa que está errada. Porque a técnica osteopática feita de forma adequada, né, com todo o posicionamento, depois de ter feito uma boa avaliação também, porque não só na osteopatia, isso é para qualquer coisa que você for fazer na área de saúde. Vamos dizer assim, o seu resultado no finalzinho ali do tratamento vai ser bom se a sua avaliação for boa. Porque você pode ser fera no tal do trust, que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor já já. Mas se você não souber o porquê você está dando esse famoso trust ou porquê você está realizando tal técnica, não adianta, porque não vai ter o resultado. Então você tem que avaliar muito bem para saber exatamente qual que é a causa que está gerando aquele sintoma, que às vezes pode ser no mesmo lugar ou pode ser à distância. E aí sim você vai escolher qual terapia que você vai utilizar. Ver onde que está a restrição de movimento e a gente faz a correção no limite aí da amplitude de movimento. Então não tem, vamos dizer assim, não vai achar que vai quebrar o osso, vai fazer uma luxação. Gi, você está sem som. Não sei se você está me ouvindo aí, mas você está sem som no seu vídeo. Pode seguir ou. Deixa eu só escrever aqui que ela está sem som, porque senão ela está falando lá. Só um segundinho. Vamos ver se corrige lá o problema dela. Não tá saindo nada. Ó, só faz assim se eu posso continuar falando. Sem som ainda. Vamos dar um tempinho aí pra gente continuar aí comentando. Gi, fala alguma coisa aí só pra gente ver se sai o som. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem e falando? Dá pra me ouvir então? Tá tudo ok? O áudio e o som? O áudio e o som é a mesma coisa. O vídeo e o som? Gi, eu não sei se você tá me ouvindo. Posso continuar falando sobre o trust ou eu acho que se você sair, a gente cai todo mundo junto. Pessoal, vamos começar de novo então, acho que a live. Vamos ver se ela vai querer desligar lá e a gente volta de novo para cá. Vou mandar uma mensagem para Gi, falar para ela sair. Ô Gi, se você estiver me ouvindo, sai e volta. Você tá sem som.
hoje encerra aí e aí a gente abre uma nova para você voltar com som. Problemas técnicos, gente. O astral aí não tá ajudando hoje. Quer encerrar e voltar de novo? Eu não sei depois se eu consigo fazer a